ouvir bem, né? Pode? Bom, primeiramente, bom dia. Quem tá lá no fundão que quiser se aproximar mais, gente, fica à vontade, tá? A gente pede até para os desencarnados darem a vez, tá bom? Ó, hoje a gente vai aqui, na verdade, vai ser um bate-papo, tá? Um bate-papo sobre uma das dificuldades, assim, que todos nós temos, tá? Em menor ou maior grau, mas todos temos. Então não se sintam sozinhos, tá? Eu estudo esse tema aqui tem uns 2 anos e meio e é por necessidade própria, tá? Então, cada vez que me convidam assim para vir e repetir, é porque eu tô precisando ouvir de novo, né? Então, vamos junto compartilhar aí, tá? Eu vou falar hoje com vocês sobre melindre. E aí pode ser que em alguns estejam se perguntando, poxa, melindre, o que é melindre? Porque eu até bem pouco tempo, antes de começar a estudar a doutrina espírita, eu não sabia o que era melindre, tá? E aí eu escutava as pessoas, melindrou. Isso aí só pode ser melindre. Aí eu ficava, meu Deus, o que é isso, né? Vamos pegar o dicionário. E aí eu trouxe para vocês a definição de melindre. Melindre. Delicadeza na maneira de tratar alguém. Tendência da pessoa que se magoa com muita facilidade. Especialmente se for coisas assim sem importância. Então, é uma suscetibilidade. Aí deve estar passando assim na cabeça, né, de vocês, algumas pessoas, né? Mas vamos lá. E aquela pessoa assim, cheia de não me toques, sabe? Que a pessoa é muito sensível, se melindra com muita facilidade. Então, acho que já deu para a gente entender um pouquinho o que é o melindre. Eu vou pegar aqui minha cola, tá, gente? Que os professores não escutem, mas quem não cola não sai da escola. Então, e a gente fica se perguntando, e por que existem os tais dos melindres? Por que será? Será que é uma tendência que a pessoa escolhe ser assim? É da natureza dela? Vamos lá, vamos tentar aprofundar e entender um pouquinho mais. O melindre ele está associado basicamente a 3 elementos: orgulho ferido, insegurança pessoal e baixa autoestima. E então isso aí tem raízes profundas, né, gente? Não é uma coisa tão simples. Mas quando a gente começa a entender algo que nos acontece ou que acontece ao outro, fica mais fácil da gente saber lidar. Fica mais fácil da gente identificar. Porque a gente só identifica aquilo que a gente conhece e só assim que a gente consegue se libertar, né? Então vamos entender um pouquinho mais. Eu vou citar aqui alguns exemplos para vocês verem se conhecem assim, alguém ou até vocês mesmos. Não precisa falar não, tá? Só pensa. Será que alguém já viu assim, ó? Ele acha que tá falando com quem? Tá pensando que é quem? É que ele não me conhece. Abuso falar assim comigo? Acho que ninguém nunca viu isso, né? Aqui no mapa da ilha não tem. Se é coisa lá da minha casa, né? Que eu frequento. Aqui não tem não. Eu não levo desaforo para casa, mas não levo mesmo. Tá? Ele não vai passar na minha frente na fila, não. Hein? Tá achando que é melhor que quem? Nunca aconteceu, né, gente? Isso é tudo situação assim de plano, né? De provas e expiações, coisa que a gente não conhece. E aí, vamos entender um pouquinho mais. Quem nunca se sentiu melindrado, que atire a primeira pedra, né? O melindre, ele também pode se apresentar em outros cenários, vocês sabiam? O ciúme. Vamos pensar uma situação. A esposa e o marido. Aí o marido vai ter uma viagem a negócios. Poxa, amor, nem queria muito ir, mas vou ter que ir a trabalho? Tem que ir. E aí, ele viaja, chegando lá, nessa viagem, tem a reunião, tem todo, né, o trabalho. No final do expediente, reúne os amigos e vão comer uma pizza. E tiram uma foto. E aí ele pega e envia a foto para a esposa. Aí a esposa logo pergunta, ué,
Você nem estava querendo ir, tá aí todo sorridente? Por quê? Porque o ciúme leva a isso. Leva a pessoa a acreditar que o outro só pode ser feliz na presença dela ou na presença dele. E isso está totalmente equivocado. Mas o ciúme causa isso. É o orgulho. E tem o melindre ali incutido junto, tá? Então, vamos lá. E o vitimismo? E as doenças? Já ouviram aquela pessoa que você vai conversar assim, ó? Ah, não, mas ó, na minha família é pior. Ó, não, mas eu tô com uma doença, é assim, assim, assim. Você fala que você tá com o dedinho doendo, ela tá com a mão. Se você tá com a mão, ela tá com o braço. O dela sempre vai ser o pior. Não tem? Competição de tragédia. Muito boa, Renatinha, isso mesmo. Então, assim, é a pessoa que ela quer o tempo inteiro chamar todas as atenções para ela, para si, exatamente. Então, também tem ali um melindrinho incutido. Então, vamos lá, que a gente vai vendo que o negócio é mais comum do que se parece. E aí, a gente tem também, para os mais antigos, tá? Os novinhos assim, não, pode ser que não saibam, não. Tem um desenho animado chamado Hard, né? Um personagem, Hard. E aí tem a tal da síndrome de Hard. Exatamente, amiga. Desse jeito. Então tem sempre aquela pessoa se lamuriando, sempre vendo, né? Tudo trágico. Então também a gente vê ali o melindre incutido, sabe? Essa carência de atenção, essa coisa. E também, gente, aquela mania de perseguição, sabe? Já viram? Estão ali conversando. Aposto que estão falando de mim. Estão falando de mim. Gente, por quê? Pode estar falando de N mil assuntos, mas não, é dela. Será que ali não tem um orgulho incutido nessa pessoa que acha que o mundo gira em torno do umbigo dela, né? E aí tem também a questão daquele perfil centralizador. Ó, vou trazer para o meio corporativo agora, tá? Aquele chefe que não divide o serviço. Ele que faz, porque o dele é o melhor, ele faz da melhor forma, só dá certo se for ele que fizer. Por quê? Na hora de colher os louros, quem vai colher? Ele, não é ele, é a equipe. E ele tem medo de passar o que ele sabe com a insegurança de que alguém vá tomar o lugar dele. Agora, isso no meio corporativo, tá bom. Vamos trazer para a casa espírita? Vamos lá. A gente tem uma ação social com preparo de quentinha. Sempre, como é o nome do senhor? Miguel. Sempre é o Miguel que faz a farofa, tá, gente? A farofa do Miguel é a melhor. E aí o Miguel continua fazendo aquela farofa. Só que aí, como é o nome da senhora? Arleida. A Arleida quer fazer a farofa naquele dia. Poxa, Miguel, tem como trocar? Não, meu posto é a farofa, eu vou fazer a farofa, a minha é a melhor. São exemplos fictícios, tá, gente? Isso nem acontece. Casa espírita nenhuma, só tem ser de luz. Entendeu? Então, assim, são exemplos que a gente trouxe para esse singelo exemplo ali da ação social, da farofa, mas mais para frente a gente vai ver que outros espíritos trouxeram para a gente várias situações. A gente vai ficar um pouco assim, impressionado. Vamos lá. E aquela pessoa que não sabe trabalhar em equipe? Difícil, hein? É muito difícil da gente lidar. Não, tem que ser do meu jeito. Coloca aqui porque assim dá certo. E às vezes ela se priva de ouvir até a opinião do outro que tem uma ideia legal. Ou, de repente, sabe o quê? Juntando a ideia de um com a ideia do outro, vai fazer um casamento perfeito. Mas não, ela se priva de ouvir o outro, ela quer que seja do jeito dela. E aí, não tem como conviver, fica difícil, né? Muito difícil. E aí, exatamente. Vamos ver se a gente está juntinho, estamos.
Bom, falamos de convivência difícil. E aí essa pessoa, quando ela está assim, né, junto às outras, acaba que, vocês já ouviram falar que a gente tem que pisar em ovos? É tudo muito delicado, você não sabe nunca como chegar, como falar, qualquer coisinha ela se magoa, né? Parece muito frágil. Então é difícil conviver assim. E com a gente também, né? Se a gente parar para pensar em alguns momentos aí, a gente vai se identificando. E essa pessoa, às vezes, ela acaba tendo, sabe o que, gente? Uma tendência ao isolamento. Ela vai se isolando. Por quê? Se ela fica nesse grupo, ela acha que não dá para conviver porque todos falam mal dela. Se ela vai para o outro grupo, não deixam ela fazer do jeito que ela gosta. Aí ela vai se isolando, às vezes até dos parentes, tá? Até dos familiares. E acaba que, muitas vezes também, eu gosto muito dessa frase, ela se acha a última bolacha do pacote. Só que esquece que a última é o quê? A mais farelada. Não é verdade? Não é a melhor, é que só tem farelo. Então, tem que ser revisto isso também. Bom, nesse quadrinho lá, tá muito pequenininho, daí do fundo vocês não vão ver, mas eu vou ler para vocês. Eu sei que ele disse tudo aquilo só para me ofender, mas não deu certo, coitado. O que me ofende ou não, sou eu quem decide. Será que isso é verdade? A gente vai falar mais no final, a gente volta nessa charge para vocês responderem, tá? Vamos lá. Bom, então a gente já viu que é aquela pessoa que tem um perfil de ter o rei na barriga, né? Que se julga melhor que os outros. E agora a gente vai adentrar um pouquinho mais na doutrina espírita. Vamos ver o que é a doutrina espírita, o que os espíritos trouxeram para a gente em relação à literatura sobre o melindre? Será que eles aconselham? Será que tem situações, né? Vamos lá. No livro Espírito da Verdade, de Francisco Cândido Xavier, com Valdo Vieira, ele diz assim, ó: o melindre, filho do orgulho, propele a criatura a situar-se acima do bem de todos. É a vaidade que se contrapõe ao interesse geral. Ou seja, é aquela vaidade que vai se contrapor ao bem do coletivo, né? Assim, quando o espírita se melindra, julga-se mais importante que o espiritismo e pretende-se melhor que a própria tarefa libertadora em que se consola e esclarece. E aí, gente? Tudo que a gente estava conversando, né? Ele vem só ratificar, só confirmar o que a gente já estava identificando. E ele ainda segue, ó. O melindre gera prevenção negativa, agravando problemas e acentuando dificuldades, ao invés de aboli-los. Ou seja, ao invés de acabar com os problemas, ele aumenta, ele engrossa o caldo, sabe? Agora, isso aqui eu achei que eles pegaram pesado com a gente. Olha o que eles falam pra gente, ó. Essa alergia moral. Pegou pesado, né, gente? Pô, puxou a orelha assim, deu até uma dorzinha. Demonstra má vontade e transpira incoerência, estabelecendo moléstias escuras nos tecidos, obscuras, perdão, nos tecidos sutis da alma. Ou seja, é algo que não fica só no nosso corpo físico, só na nossa mente, não. Isso é interno, é na alma. Então a gente precisa dar um pouquinho de atenção. Evitemos tal sensibilidade de porcelana, que não tem razão de ser. Basta ligeira observação para encontrá-la a cada passo. Ai, gente, alergia moral, sensibilidade de porcelana, realmente, caramba, pegou pesado. Mas vamos lá. Agora eu acho que é pior ainda um pouquinho. Vou preparar vocês, tá? Ele vem trazendo os cargos e as situações que acontecem na casa espírita. É o diretor que tem... Ó, nem olho.
Isso não é aqui do MAP, tá, gente? Isso aqui foi de uma casa, assim, que eles... Ó, vamos lá. É o diretor que tem a sua proposição refugada, né? Que não foi aceita. E se sente desprestigiado, não mais comparecendo às assembleias. Ou seja, toda a proposição dele tem que ser aceita. O médium, advertido construtivamente pelo condutor da sessão quanto à própria educação mediúnica e que se ressente, fugindo às reuniões. Ou seja, ninguém pode advertir, ninguém pode levar uma crítica construtiva, que ele simplesmente se ressente e não vai mais. O comentarista, admoestado fraternalmente para abaixar o volume da voz e que se amua na inutilidade. Quem nunca, gente? Quando tá aquele bochicho, aí vem o silêncio. O silêncio faz parte do tratamento. Aí a pessoa se afasta. Ai, que coisa chata também. Bom, nem estava falando tão alto assim. Quase não acontece, né? O colaborador do jornal, que vê o artigo recusado pela redação e que se supõe menosprezado, encerrando atividades na imprensa. E será que tem mais? Tem. A cooperadora da assistência social. Tô falando de ninguém, gente. Ela foi esquecida na passagem de seu aniversário. E ela se mostra ferida, caindo na indiferença. Logo ela, sabe? Normalmente acontece, sabe com quem, gente? A pessoa que lembra de todos os aniversários. Aí dela esquecer. Você ficou ressentida. Confessa. Quando eu fui lembrar, eu já estava dormindo aí e minha namorada não estava fazendo aniversário. Foi de madrugada que bati na porta e já não escutei. São casos da vida, é real, é real. A espiritualidade traz o que acontece. E aí, gente, o servidor do templo, que foi, certa vez, preterido na composição da mesa orientadora da ação espiritual e se desgosta por sentir-se infantilmente injuriado. Você vê que assim, não faltam situações, né? Mas não sou eu que estou dizendo não, tá, gente? Tá aí a fotinha de Caibá que eu já coloquei para vocês não dizerem que eu estou inventando nada. Ó, e esse aqui, esse caso aqui, ó. O doador de alguns donativos, cujo nome foi omitido nas citações de agradecimento, e ele se surge magoado, esquivando-se a nova cooperação. Poxa, doei com tanto amor, com tanto carinho. Nem lembraram o meu nome para agradecer. Não é? Não dou mais nada. É assim. Mas é assim. Mas acontece. É real. É raro, mas acontece muito. Muito, muito. Mas a gente só ouviu falar, tá, gente? Aqui não tem. Aqui só tem espírito de luz. Ó, o pai, relembrado pela professora das aulas de moral cristã, evangelização, né? Com respeito ao comportamento do filho e que, por isso, se suscetibiliza cortando o comparecimento da criança. Gente, eu não sei se aqui tem evangelizador, evangelizadora, mas, olha, é uma missão difícil, desafiadora, até para os professores, né? Quando eles chegam até os pais para falar do filho, nem sempre é bem aceito, bem tolerado, não. E às vezes, não, tira, a mulher não sabe de nada. Ele, evangelizador, não é ele que convive, não é ele que cria. Eu que sou pai, eu que sou mãe, eu que sei. Né? E aí, ó, quase não tem caso, você vê, né? Vamos lá. O jovem, aconselhado pelo irmão amadurecido, aquele mais velho, né? E que ele se descontenta, rebelando-se contra o aviso da experiência. Não escuta, né? A pessoa que se sente desatendida ao procurar o companheiro de cuja cooperação necessita, nos horários em que esse mesmo companheiro, por sua vez, necessita
de trabalhar a fim de prover a própria subsistência. Esse é interessante. É muito comum a pessoa estar trabalhando, porque assim, gente, a gente faz trabalho voluntário, mas a gente está encarnado, né? A gente tem boleto para pagar, então, né, a gente tem que trabalhar fora. E é muito comum as pessoas buscarem aos trabalhadores e quererem atenção e disponibilidade a qualquer hora. Poxa, lá na casa espírita diz que tem que ser fraterno, mas nem pode falar comigo agora. Nem respondeu minha mensagem, assim, enviou, não tem nem um minuto, já quer que responda. Se marcar 2 tracinhos azul, então, no WhatsApp, e não responder na hora, aí, ó, tá vendo? Fala lá na casa espírita, não tem nada de fraterno. Quer a resposta imediata, quer disponibilidade 100%, e as pessoas também têm as suas vidas, também têm seus compromissos. E o amigo, gente, que ele não se viu satisfeito ante a conduta do colega na instituição e ele deserta, ele abandona, revoltado, englobando todos os demais em franca reprovação, incapaz de reconhecer que essa é a hora do auxílio mais amplo. Por quê? Acontece muito, você está frequentando a casa espírita, vou trazer um amigo. Aí ele presencia uma situação que ele reprova. Mas é lógico, né, gente? Não é porque a gente está frequentando a casa espírita que a gente é perfeito. A gente erra, e erra muito. Aí ele vê, aí, tá vendo? Não vou lá mais não. Pô, fulano fez isso, Beltrano fez aquilo. Não, não vou não. E abandona. E não entende que é necessário ele observar e acompanhar aquilo também. Até porque a gente sabe muitas vezes que algumas coisas que a gente presencia e observa trazem um só ensinamento: não fazer igual. Né? Não fazer igual. A gente já consegue fazer uma observação e uma análise daquilo, aquilo ali não é um comportamento adequado. É uma lição de vida. E que somos seres que não somos perfeitos. Às vezes a pessoa está 40, 50 anos na doutrina e vai continuar errando, gente. É natural. Faz parte, né, da nossa evolução. E o espírita que se nega ao concurso fraterno, ele somente prejudica a si mesmo. Devemos perdoar e esquecer, se quisermos colaborar e servir. Como é difícil, né, gente? Perdão e o esquecimento. Porque as pessoas têm uma tendência, não todas, mas algumas, a guardar. Fica aquilo ali, aconteceu anos atrás. Não, mas fulano, uma vez você não sabe o que ele fez comigo. Aí você vai, escuta. Mas foi quando? Não, isso já deve ter uns 10 anos. Caramba, e tu ainda não perdoou, tu ainda não esqueceu, tu continua revivendo aquela situação? Então o perdão é muito importante. A rigor, sob as bênçãos da doutrina espírita, quem pode dizer que ajuda alguém? Somos sempre nós os auxiliados. Ninguém vai a um templo doutrinário para dar, primeiramente. Todos nós aí comparecemos, antes de tudo, para receber. Sejam quais forem as circunstâncias. Então, fujamos à condição de sensitivas humanas, convictos de que a honra reside na tranquilidade da consciência, sustentada pelo dever cumprido. E aí eu acho que é muito interessante a gente pensar por que cada um vem à casa espírita. Com qual objetivo? Quando a gente está envolvido num trabalho de amor, num trabalho ao próximo, e acontece alguma situação que não nos agrada, antes da gente pensar, quer saber, eu não vou mais não. Acho que a gente tem que pensar, a gente está fazendo o trabalho para quem? Para nós, para o outro ou para Jesus? A gente tem que avaliar. E qual é realmente o objetivo maior de todos nós estarmos na casa? Porque quando a gente se coloca nessa reflexão, pode acontecer o que for, gente. A gente não abandona. A gente não muda. Muito pelo contrário, aí mesmo que a gente vem com mais vontade, né? E aí ele encerra essa página assim, ó. Com a humildade não há o melindre, que piora aquele que o sente, sem melhorar a ninguém. Cabe-nos ouvir a consciência
e segui-la, recordando que a suscetibilidade de alguém sempre surgirá no caminho. Ou seja, ou a gente vai ficar suscetível, ou o outro em algum momento vai ficar suscetível, mas sempre vai existir isso, tá, gente? Alguém que precisa de nossas preces, conquanto curtas ou aparentemente desnecessárias. E para terminar, meu irmão, imagine se um dia Jesus se melindrasse com os nossos incessantes desacertos. Resumindo, a gente estava lascado, né? Porque se Jesus chegasse, não, isso aqui não dá não. Você vai errar nisso aqui de novo, amigo. Não, vou deixar de lado. Já te ensinei há mais de 2000 anos que eu estou falando e vocês não me escutam. Então eu vou largar o planeta Terra, a deriva. Não, né, gente? Então, assim, ele não se melindra e ele não é nosso modelo, nosso guia, nosso mestre. Então a gente também não pode se melindrar. A gente sempre canta, né? A oração de Francisco de Assis, como a gente fez hoje mais cedo. E nós pedimos para ser instrumento de vossa paz. E aí, que tipo de instrumento a gente quer ser? Um instrumento melindroso? Acho que não. A gente precisa ser o melhor instrumento que conseguirmos para poder levar a paz, né? E aí, essa página, tá, gente, que eu li com vocês, que a gente foi estudando, ela é a mensagem 36, tá, do livro Espírito de Verdade, de Caibar. Quem quiser, né, depois ler com mais calma. Agora a gente vai falar também um pouquinho o que a gente pode se questionar quando a gente estiver observando o melindre em nós. Por que eu estou me sentindo assim? O que está por trás disso? Orgulho? Egoísmo? Desvalorização? Ou é um momento de carência afetiva? Será um medo de rejeição? Uma influência espiritual? Porque a gente sabe que também acontece. Quando a gente não está numa boa vibração, por sintonia a gente aproxima espíritos nessa mesma vibração. E quando a gente está numa vibração também boa, a gente, por sintonia, também atrai espíritos nessa mesma vibração. A gente só tem que tomar cuidado num detalhe. Coisas que são de nossa responsabilidade. Eu estou assim por causa do obsessor. Eu estou assim por conta da espiritualidade. Foi você que pensou, foi você que agiu, é tudo seu. O obsessor está até olhando assim, meu Deus, está pior que eu, hein? Então a gente tem que tomar cuidado, porque se deixar, a gente atribui e bota tudo na conta da espiritualidade. Não é assim, não. Então, quando a gente identificar, né, essas situações, a gente também tem que observar se a gente não está passando por algumas situações que podem ser mais propícias ao melindre. E às vezes até para aumentar o grau de compreensão com o outro. Será que essa pessoa não está atravessando um momento de estresse maior? Ou uma separação conjugal? Um problema familiar importante que está deixando ela mais vulnerável? Ou até um trauma, né? Às vezes é um trauma de infância. E ela vem ao longo da vida dela, mesmo que adulta, refletindo aquele comportamento. Seria talvez um momento de desemprego, de insegurança, em que a pessoa realmente, né, muda. Não tem como, gente. Né? A pessoa está se sentindo vulnerável. Então, não saber lidar com essas frustrações acontece que muitas vezes deixa tanto a gente como o outro mais suscetível ao melindre, tá? E então é importante que a gente também conheça esses fatores, porque quando a gente se observar com alguma atitude, algum comportamento ou até o outro, e a gente pensar, poxa, mas ele está atravessando ou ela está atravessando um momento difícil. Então é um momento que exige maior compreensão nossa. E aí, vamos lá. A gente vai falar agora, rapidamente, de um livro chamado A Convivência na Casa Espírita. São reflexões e apontamentos com base nas instruções de Allan Kardec. E está escrito assim, ó.
O fortalecimento emocional e espiritual é imperativo para o enfrentamento de tais desafios. Ou seja, de novo, o fortalecimento emocional, ou seja, das nossas emoções, e espiritual é imperativo para o enfrentamento de tais desafios. A gente só vai conseguir, gente, superar e enfrentar esses desafios se nós estivermos fortalecidos nas nossas emoções e fortalecidos espiritualmente, tá? O melindre e seus derivados, quando não administrados, significam a negação do próprio sujeito, porque todos nós temos, enquanto ser que possui responsabilidade por sua evolução. Então, aquele irmão ou irmã que também chega assim e fala, não, eu não tenho disso. Eu? Imagina, melindre? Gente, é o mais melindrado, porque ele não consegue nem identificar. Não é verdade? Então, assim, todos temos. E aí, ele continua assim pra gente, ó. A precipitação aliada, muitas vezes, a um temperamento impulsivo. Tem ninguém aqui assim, né, gente? Se tiver alguém do signo de Áries, então aí mesmo que a coisa é meio tensa. Poderá fazer com que o indivíduo, mesmo bem intencionado, tome a atitude de afastamento. A cautela e a reflexão nesse momento são indispensáveis para se evitar decisões precipitadas. Vamos lá. Gente, a gente viu a página de Caibar, agora a gente está vendo a narração aqui da página de G.R. Roberto nesse livro. E eles nos trazem situações diversas, apontando sempre o quê? O afastamento. Em qualquer das atitudes de melindre, situações que acontecem, principalmente na casa espírita, elas levam o trabalhador a se afastar. Então, vamos repensar, né? Na hora que aquela situação impulsiva, quer saber? Não vou não. Pega a bolsa, vai embora, não vou mais. Eu, hein? Falta casa espírita para trabalhar. Vamos pensar, vamos repensar. Hoje em dia é muito fácil as pessoas cancelarem umas às outras. É assim o termo que os jovens usam, não é assim? Cancelar? Vai lá no WhatsApp, cancela, bloqueia. Então, assim, será que esse é o comportamento que Jesus espera de nós? Acho que não, né? Então, antes disso, às vezes, dá um tempo, respira, bebe uma aguinha da paz, como fazia Chico, faz uma oração, né, para a gente controlar a emoção, porque a gente sabe que quando a gente está com os nervos à flor da pele, muito um temperamento intempestivo, o nosso cérebro, a parte racional, não consegue funcionar direito. Porque o nosso cérebro, que comanda as emoções, está falando mais alto. Então, a gente precisa também lembrar disso. Opa, agora não é o melhor momento de tomar decisão nenhuma. Meu cérebro nem está funcionando direito, gente. É a emoção que está tomando conta do pedaço. Deixa eu respirar, deixa eu me acalmar, me serenar. Quando eu me equilibrar um pouquinho mais, aí eu volto nesse assunto, ou eu volto nessa conversa. Às vezes, para se evitar uma discussão, quando você estiver mais calmo, a gente conversa. Você está respeitando o momento do outro, do que entrar naquele embate, que vão se ofender, vão se magoar, e muitas vezes romper uma relação de anos. E o pior, né, gente? Que a espiritualidade levou tempão para poder unir, para que vocês se ajustem. Porque a gente dá trabalho para a espiritualidade. E a gente sabe que a gente está no melhor lugar que podemos estar. Na família, no trabalho, na casa espírita. Nós convivemos com as pessoas que nós precisamos. Para o nosso aprimoramento. E para o aprimoramento delas também. Agora, se a gente abandona, se a gente deserta e vai se isolar, a gente vai se melhorar como? Não tem como. No livro Sinal Verde, gente, André Luiz,
Isso para vocês verem que não é um, dois espíritos que trazem não, tá? Eu vou citar aqui só alguns, né? A gente não tem tempo para falar de todos. Mas ele tem uma página bem legal que se chama Melindres. Não permita que suscetibilidades lhe conturbem o coração. Dê aos outros a liberdade de pensar, tanto quanto você é livre para pensar como deseja. Cada pessoa vê os problemas da vida em ângulo diferente. Muitas vezes, uma posição diversa da sua pode ser de grande auxílio em sua experiência ou negócio, se você se dispuser a estudá-la. Ou seja, quando a gente se abre, né, escuta o outro, dá oportunidade do outro compartilhar conosco a ideia e o ponto de vista dele ou dela. Melindres arrasam as melhores plantações de amizade. Quem reclama agrava as dificuldades. Não cultive ressentimentos. Melindrar-se é um modo de perder as melhores situações. Não se aborreça. Coopere. Quem vive de se ferir acaba na condição de espinheiro. Então, ao invés da gente perfumar como as flores, a gente só vai espetar feito os espinhos. Só que a gente vai sentir as dores, né, dessa consequência de atitude. Né? Então, a nossa irmã mais cedo falou sobre a dor, falou sobre o sofrimento. O melindre é uma escolha. Porque quem se melindra com facilidade, com frequência, também sofre. E aí tem uma outra mensagem muito bonita no livro Esperança e Vida, que fala sobre perdoar os amigos. Por quê, gente? Os amigos são as pessoas que a gente convive com mais frequência. E eu falo, é mais difícil, muitas vezes, porque a gente tem laços de afeto, de carinho, assim como os nossos familiares. Porque quando é uma pessoa que você não convive muito, não tem muita afinidade, é mais fácil, nem te afeta tanto. Não é verdade? Você vira as costas, já não gostava muito dela mesmo. Não é assim? Agora, e aquele amigo, aquela amiga que você tem aquela identificação, aquele carinho? Poxa, fiz tanto por ela. Olha o que ela falou para mim, olha o que ela fez. Aquilo dói lá dentro. Não é assim? Então vamos ver. O que os espíritos nos dizem? Do adversário é possível venham ofensas que nos impõem a prática da tolerância, considerando-se que os inimigos, em muitas ocasiões, são nossos credores, que nos ensinam a raciocinar e discernir. Dos amigos, porém, temos as lições constantes da convivência, na escola do cotidiano. São os testes da comunhão afetiva, que nos oferecem oportunidades à conquista do entendimento e do amor. Valoriza os companheiros que te apoiam e não lhes desmereças a dedicação por bagatelas. Não te queixes da omissão de teu nome na relação de convidados para uma festa. Pausa. Gente, quem nunca? Num casamento, poxa, sua amiga dela, ó, convidou fulano que conhece há pouquinho tempo, mas eu fiquei de fora. Lista de casamento não dá para chamar todo mundo, gente. Não dá. É caro, não cabe, sabe? E a festa de 15 anos da filha do... Não. Ficou de fora? E aí tem pessoas que simplesmente rompem laços de amizade. Não, hein? Que isso? Porque na festa da minha menina, eu convidei, ela veio. Agora, quando é lá, aí a gente não é convidado. E aí, vocês vão botar a perder uma amizade, às vezes, de anos, de tantas convivências. Pode uma festa, gente. Mas acontece. A gente sabe que acontece. Não exijas dos teus associados de ideal considerações pessoais claramente dispensáveis. Ou seja, o que realmente une vocês? É o amor, é a fraternidade, né? E tantos momentos? Ou vai ser um dia, uma festa, uma situação, né, que vai botar tudo isso a perder por conta de um ressentimento, de um melindre. Então, vamos prosseguindo. Não te melindres com alguma frase menos feliz a teu respeito,
E nem percas tempo com apontamentos que a malícia te assopra aos ouvidos. Poxa, eu não esperava ouvir isso dele. É meu amigo. Poxa. A gente tem que lembrar também, gente, que nem todos os dias a gente está bem. E o outro também não. Será que ele realmente, quando falou, ele não estava num momento ruim? E às vezes ele mesmo nem consegue identificar. Mas saiu. Porque, como eu sempre digo, o cérebro é muito perto da boca. E nem tudo que a gente fala é raciocinado com o coração. Muitas vezes, quando vê, já foi. E já causou o estrago que causou, né? Honra sempre os amigos que te incentivem para o trabalho do bem. E abençoa-lhes a presença no caminho que a vida te deu a percorrer. Diz a Escritura, aquele que encontrou um amigo achou um tesouro, e por isso mesmo, entre as mutações e perturbações do mundo, é preciso saibamos conservá-lo. Então, conservem os seus amigos, gente. Essa mensagem é do livro Esperança e Vida, de Emmanuel e Chico. E estamos já caminhando para o final. Vamos agora no livro Vida Feliz. Vamos ver o que nossa querida Joana de Ângeles diz pra gente? Afugenta o melindre da área do teu comportamento pessoal. Sempre encontrarás pessoas simpáticas como inamistosas, hostis, né? Pelo caminho por onde segues. Não vale a pena melindrar-se, remoendo insatisfação. Toda marcha está sujeita a tropeços e dificuldades, que constituem desafio e emolução. Emolução é estímulo, tá, gente, para o avanço. Uma jornada sem problemas torna-se monótona e desmotivadora. Tu cresces em razão das lutas que enfrentas. Cada um aqui presente, com certeza, já enfrentou momentos de dificuldade. E com certeza saíram mais fortes depois desses momentos. Então a gente cresce em razão das nossas lutas. Permanece, pois, de bom humor sempre, mesmo diante das pessoas congeladoras ou agastantes, irritadas, aquelas zangadas. Sabe aquela pessoa que está sempre de mau humor, gente? Ela já acorda de mau humor, coitada. Aquele mau humor que a gente chama de matinal. Ele é assim. Mas e aí, você vai se azedar por causa do mau humor? Não, tenta contagiar ela com a sua alegria. Tenta fazer um movimento inverso. Tá bom? Essa mensagem é de Joana, né, pela psicografia de Valdo Franco, do livro Vida Feliz. E temos também, no livro de respostas, de Emmanuel com Chico, a mensagem 32, Problema Nosso. Nossa irmã no início falou sobre problema, né? Vamos lá. Enquanto cultivarmos melindres e ressentimentos, enquanto não pudermos aceitar os próprios adversários na condição de filhos de Deus e irmãos nossos, tão dignos de amparos quanto nós mesmos. Enquanto sonegarmos serviço fraterno aos que ainda não nos estimem, e enquanto nos irritarmos inutilmente, a felicidade para nós é impossível. Fortes também, né, gente? Deixei até destacado ali em vermelho. Ele não brinca, não. É impossível. Ou a gente realmente para de se irritar de forma inútil e passa a compreender melhor, né, os problemas dos nossos irmãos, que são filhos de Deus como nós, ou a felicidade é um caminho ainda bem distante. E no livro Ajuda-te e o céu te ajudará. Porque é o que eu falo, Deus pode quase tudo. A nossa parte, só nós podemos. E ele respeita muito isso, porque nós temos o nosso livre-arbítrio preservado. E diz assim, irmão José, através da psicografia de Carlos Bacelli, vacina-te sistematicamente contra o melindre e o personalismo, que em verdade são os teus dois piores adversários no que te propões realizar sobre a égide do Cristo. Uma vacina, né, gente, diária que a gente precisa, que ele fala sistematicamente. Então não é nem igual a da Covid, que é, né, uma vez por ano, não. Tem que ser com mais frequência. A gente quase não precisa, né?
E no livro Diretrizes para o Êxito, de Joana, aprende tu a ouvir com o coração, tudo quanto outros corações estejam procurando dizer-te. Será que aquele irmão que está se apresentando daquela forma, ele não está precisando de um acolhimento, de um ouvido, de uma atenção, de um afeto? A gente tem que aprender a fazer a leitura e ouvir o outro além do ouvido. Muitas vezes, aquilo é reflexo da dor que ele está sentindo. Só que a gente não percebe, né? A gente rotula, a gente reclama, a gente se afasta, quando na verdade o movimento deveria ser contrário. E agora venho aqui trazer para vocês um livro que esse não é doutrinário não, tá, gente? Mas ele é muito, muito bom. Chama-se Comunicação Não Violenta. Ele é de Marshall Rosenberg. Vale muito a pena a leitura dele, principalmente a aplicação das práticas que ele sugere para nós nos comunicarmos dia a dia. A comunicação não violenta, ela não é só de palavrão, ofensa, não. Ela é muito além disso. É realmente a gente aprender a escutar o que é importante para o outro. É a gente aprender a se expressar com autenticidade. Então, para isso, a gente precisa de empatia, a gente precisa entender os pontos de vulnerabilidade que nós temos, o outro tem também. E a gente precisa também perceber e nomear o que é importante para a gente. Validar os nossos sentimentos, as nossas necessidades. Mas para isso a gente precisa do que a nossa irmã falou aqui no início. Autoconhecimento, reforma íntima. Porque se a gente não conhece nem os nossos sentimentos, nem as nossas vulnerabilidades, como que a gente vai validar? Como que a gente vai se comportar com o outro? Então, o autoconhecimento, a reforma íntima é importantíssimo para esse processo. E a gente sabe que está até na passagem, né, de Mateus, no capítulo 12, versículo 34, que diz assim, ó, pois a boca fala do que está cheio o coração. Então, quando o nosso coração está cheio de amor, está cheio de ternura, de doçura, a gente vai falar correspondente a isso. Agora, quando está com fel, amargurado, azedo, a gente também vai levar isso para o próximo. E aí, a gente tem aqui Gotas de Esperança, que também é o nome do nosso projeto, mas é um livro, né, de Lorival Lopes, que ele diz assim, é uma prática, sabe, que a gente pode adotar, é bem legal, ó. Se alguém o vê e não o cumprimenta, pensa, ele não me conheceu. Se o conhece, ele não me viu. Se o viu, ele está distraído. Se virou o rosto, ele deve estar com problemas. Se o tratou secamente, coitado, está infeliz, né? Se o tratou formalmente demais, ele deve ter as suas razões. E se ofendeu? Está doente. Todos nós, né? Temos os nossos momentos. A todos, indistintamente, deseje. Deus lhe dê a paz. Então, é muito assim, para a gente ressignificar essas situações de embate, de situações que se aparecem no nosso dia a dia. É natural. Aí cabe a gente, vou levar tudo para o coração e vou me magoar, me ressentir com todos, ou não, ele não está bem hoje, ele não me viu, né? E a gente vai relevando e vai ressignificando isso tudo, tá? No livro Cartas e Crônicas, de Humberto Campos, ele diz assim, ó, os melindres pessoais são parasitas destruidores das melhores organizações do espírito. E sempre nos livros de Chico, quando eles trazem esse assunto de melindre, sempre é representado com um bichinho, que é a lagarta. Então, cabe a nós a escolha. A gente vai continuar como lagartas ou vamos nos permitir virar borboletas, né? Então, assim, a gente precisa realmente refletir sobre isso. E Emmanuel até traz para a gente, no livro Alvorada do Reino, que o melindre e as susceptibilidades são pragas e vermes, roedores, que destroem a sementeira. Então, assim, gente, eu quero agradecer a vocês pela manhã de hoje, que a gente possa realmente sair daqui e refletir
no nosso dia a dia, situações que nos acontecem na nossa convivência, seja na casa espírita, seja no ambiente de trabalho, ambiente familiar, que nós nos melindramos e às vezes estamos ressentidos com irmãos, de longa data, que paramos de falar. Será que não é a oportunidade de aproximação, de pedir perdão? Ah, mas eu tô certo, errado é ele. Não interessa. Pede perdão assim mesmo. Porque, como eu falei no início, gente, a espiritualidade tem um trabalho para juntar todo mundo nessa encarnação e a gente vai sair dela levando o quê? Então, os melindres vão vir, vão se apresentar naturalmente. Só que a forma como cada um de nós vai lidar com eles, cabe a cada um de nós. Então, naquela charge lá no início, que eu falei, será, né, que ele está certo? Eu vou repetir a leitura da charge. Eu sei, ele disse tudo aquilo só para me ofender. Aí o outro, mas não deu certo, coitado. O que me ofende ou não, sou eu quem decide. É isso mesmo. Quem internaliza para o mundo, para o nosso universo, somos nós. Quem decide, somos nós. O outro pode até falar. Mas se nós vamos absorver aquilo e permitir estragar o nosso universo interior, essa decisão, essa escolha é nossa. Por isso que Chico Xavier falava, eu prefiro ser o ofendido a ser o ofensor. Então eu converti para a palestra, eu prefiro ser o melindrado a ser o melindrador, né? Então que a gente possa realmente sair daqui hoje entendendo um pouquinho mais sobre melindre, sabendo que é um processo natural da nossa jornada evolutiva e aumentando as doses de compreensão para conosco e para com o outro, para que todos possamos conviver realmente como uma família espiritual, como uma família de encarnados, porque aos olhos de Deus somos todos irmãos. Agradeço, muita paz a todos.